Muito bem. Nós temos aí esse mês um bate-papo sobre o que você tem, volta e meia, falado para mim. Olha, eu gostaria que você me explicasse tal coisa. Então, já que você pediu para falar sobre certos assuntos, um dos assuntos que vocês pediram para eu explicar várias vezes, em várias situações, obrigado, Marquinhos, é sobre o reino espiritual, sobre batalha espiritual, o que acontece ao nosso redor, o que acontece nesse mundão aí. Obrigado, Sandrine. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu peguei a pregação certa. Hoje é dia 2 de julho. Muito bem, agora sim. Agora deu. Sobre batalha espiritual. Como é que funciona a nossa vida? Como é que a gente deve se comportar no dia a dia? Quanto é nosso esforço natural? Quanto é Deus? Quanto é o capeta? Né? E às vezes a gente faz muita confusão em relação a isso. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto. Antes disso, porém, eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho sobre uma certa experiência, que vocês sabem que nós fazemos parte da C3 Church, que tem praticamente 500 igrejas espalhadas pelo mundo, né? Vocês sabem disso? E recentemente nós tivemos a Conferência C3 das Américas. E eu gostaria que vocês ouvissem brevemente a experiência que eles tiveram nesta conferência. Então eu gostaria de chamar Felipe e Cíntia aqui na frente, bem rapidinho. O Nilton e a Marcela, por gentileza, rapidinho. Não precisam ficar com medo, vocês não precisam testemunhar por 3 horas aqui, né? E cadê o Edson, Lu e Camila? Ótimo. Gente, e para você ter ideia, a Camila pode vir também, por gentileza, né? Não seja tímido, porque você vai pregar em breve aqui em breve você vai estar sendo uma pregadora. E assim, gente, batalha espiritual, ela nos toca diariamente. E para que esse povo todo fosse para lá, foi necessário tomar decisões, foi necessário a organização da nossa parte, foi necessário lidar com a dúvida: será que eu devo ir, será que não devo ir? Será que Deus está nisso, não está nisso? Né? Então eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho de alguns deles, não sei quem vai falar, mas eu vou passar aí adiante. O Felipe ama falar. Hoje não? Semana passada já falou. Vou passar aqui para vocês. Isso aí, galera. A gente esteve lá na conferência em San Diego, na C3 de San Diego. A gente foi muito bem recepcionado lá. Como o Ronald falou, exigiu com certeza uma preparação muito grande deles. E o que me marcou muito lá foi ver realmente esse engajamento das pessoas que estavam ali. Desde o momento que a gente chegava no estacionamento, sabe, as pessoas nos recepcionando com um sorriso, com um comprometimento, e você conseguia sentir o amor que eles estavam tendo por estar ali, por compartilhar aquele momento com a gente, e isso me marcou muito. Durante as pregações, inclusive a gente nem teve uma palavra realmente sobre isso, mas durante as pregações, as pessoas que estavam em volta e as pessoas que estavam ali sentadas ouvindo, demonstravam um comprometimento e um amor a Deus, sabe? Assim, todo mundo prestando atenção na pregação, ninguém distraído. E isso me tocou muito, sabe? Deus falou muito comigo, reparando nesse comprometimento, sabe? Nesse avivamento que tinha ali. É claro que é uma conferência, é um evento, mas todo mundo que estava ali estava com um propósito. E isso me marcou muito. Sabe, esse comprometimento, e eu queria até depois conversar com o Ronald mais sobre isso, né? Porque eu acho que é legal a gente passar isso para a nossa igreja, esse comprometimento, porque uma igreja unida é uma igreja forte, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar um pouco disso. Me marcou muito esse comprometimento, o voluntariado, como é que eu posso falar assim? Amor, complemente. É difícil de expressar assim, mas a impressão que eu tive é que, como um corpo de Cristo, né, tudo estava funcionando da melhor maneira possível, do jeito mais perfeito possível, assim.
Então dá para ver assim a essência do que é para ser a C3 lá, né? Foi isso que a gente absorveu lá, que é muito importante da gente replicar aqui, né? Então vou passar a palavra para alguém mais aqui. Para mim, o que marcou bastante na conferência foi a forma como eles honram as pessoas que estão participando, liderando. Até a gente comentou, né, Lu, a cada culto, às vezes no meio da pregação, o pastor lembrava de alguém, mencionava o nome da pessoa, o trabalho que ela estava fazendo. E semana passada eu não pude vir no culto, né, então não sabia dessas homenagens que estavam sendo feitas. E eu achei bem legal a gente estar replicando isso aqui, porque é um voluntariado mesmo que as pessoas fazem. Para mim, eu sou super tímida, quem me conhece, então tá aqui na frente, né? Para mim é difícil falar. E às vezes eu penso, mais pessoas podem ter essa dificuldade e enfrentam, então aqui, né? Trabalhando, fazendo. E lá eu vi a importância de você honrar as pessoas, né? E me marcou isso porque quando você honra as pessoas que estão trabalhando, você nada mais está fazendo do que honrar a Deus, né? Porque Deus deposita naquelas pessoas e você, quando honra elas, está dando glória a Deus pelo trabalho que elas fazem. Isso eu achei bem legal. Uma coisa que me marcou muito quando eu vi para a C3, até comentei com a Cris, a gente estava meio que para assumir grupo, e no fim o Newton decidiu assumir um grupo só de rapazes, porque eu estava estudando, e mesmo assim a Cris me chamou para o jantar, tudo, eu participei, tudo, eu falei, nossa, Cris, em tão pouco tempo que eu estou aqui na C3, eu me senti mais parte do que tanto tempo que às vezes eu tive em outro lugar. Então, essa é uma identidade da C3, né? Que a gente possa replicar isso, honrar as pessoas e se sentir mesmo uma família. Para mim foi o que marcou mais na conferência. Imagine se não fosse tímida, né, pessoal? Eu e o microfone, tensão constante. Mas foi muito bacana, foi extremamente encorajador estar lá, conhecer nossos irmãos de outras regiões e ver o que Deus tem feito através de pessoas como nós, que se dispõem, que estão lá trabalhando. Uma coisa muito legal e marcante foi ver vários testemunhos, inclusive dos dinner parties. Teve lá um casalzinho bem novo que estava em Nova York e praticando os dinner parties e chamando as pessoas e convidando amigos e parentes, e de repente o negócio tomou uma dimensão grande, não cabia mais na casa das pessoas, e isso já deu origem a mais uma igreja em Nova York. Então, para nós ver isso acontecendo é extremamente inspirador, encorajador. É impossível não pensar na nossa igreja aqui, estando lá, porque também é tudo muito parecidão, né? Nós temos esse jeitão bacana, gostoso, aconchegante, fazer as pessoas se sentirem amadas, e eles fizeram isso também. Um exemplo do que a Cíntia falou antes, não tinha lugar para todos os carros onde estava sendo a conferência. Então, uma rua foi colocado as bandeiras da igreja e determinada para estacionamento. E nem sequer andar a gente precisava. Tinha uma van indo e vindo, trazendo as pessoas o tempo todo. Então, um zelo, um carinho, uma excelência em tudo. Eles têm um anfiteatro, umas 200 pessoas, talvez. Muito aconchegante, muito gostoso. Voltei, falei para o Ronald, estou super convencido, a gente precisa de uma sede, pessoal. Precisamos explodir na cidade, né? E a conferência... Os preletores tinham dois especialistas em igreja, umas figurinhas assim carimbadas, talvez mais famosas, pregando no mundo inteiro sobre uma forma mais prática de como gerir, como trabalhar numa igreja. E um deles, o Dr. Sam Chen, teve uma experiência muito bacana quando ele foi para o Canal do Panamá. E acho que isso vale a pena falar, porque às vezes você tem experiências, tem viagens, está no teu trabalho e Deus fala coisas, e Deus traz impressões, e não é só para você guardar para você, né? Então, essa experiência que ele teve, Deus falou para ele, veja como o canal abre e fecha, os navios passam, os cargueiros, e ele começou a pensar sobre isso, e refletir, estudou mais um pouco, e ele tem a seguinte frase, o teu crescimento e velocidade é controlado pelos sistemas e estruturas. Então, ele fala nisso, como trabalhar isso na igreja, como trabalhar isso em várias áreas para que a gente possa expandir e crescer com velocidade. Muito bacana. Bom, tudo foi muito impressionante, assim, eu vim muito impressionada, mas me impressionou muito assim a excelência com que eles fazem as coisas. Isso é uma coisa assim
visível, é palpável, porque nos mínimos detalhes, eu como mulher gosto disso, então nos intervalos, a delicadeza assim de ter salgadinhos, de ter coisinhas, o banheiro, uma coisa incrível, assim, lindo, e toda a atenção mesmo das pessoas do estacionamento, da recepção, tudo perfeito, assim, tudo lindo mesmo. E outra coisa que me impressionou muito foi a alegria das pessoas. As pessoas são muito alegres, as pessoas são muito participativas, as pessoas vibram assim nas músicas, as pessoas vibram na pregação, elas assim empurram, impulsionam o pastor cada vez dão ânimo, né, a pregar. Então isso foi uma coisa muito impressionante para mim, principalmente a alegria das pessoas e como elas participam do culto, do começo até o final, elas participam. Elas quase não ficam sentadas, elas ficam levantando o tempo inteiro, aplaudindo, né, e incentivando o pastor. Então, foi uma experiência assim maravilhosa e única. Assim, eu amei ter ido e, se tiver mais conferências, eu quero ir. Né, Newton? Na verdade, a gente já vem desta conferência pensando numa próxima, tão bom que foi. Nós confirmamos lá o que a gente já percebe por aqui. Somos uma igreja contemporânea que mostra um Deus, um Jesus que é misericordioso e amoroso. Um Jesus leve, aquilo que faz com que as pessoas venham realmente a se aproximar. Tive, assim, a impressão muito forte de impacto, como foi pedido para colocar aqui, de que estamos dentro de uma igreja muito grande, uma igreja poderosa, uma igreja influente e uma igreja que não para de crescer. Mostraram algumas estatísticas, alguns números para nós, e eles já não sabiam se a tabela feita no dia de ontem se estava valendo hoje, porque a velocidade com que a C3, na forma como ela vem se colocando, está crescendo, impressiona. Gostei muito de perceber que o Ronald conseguiu trazer para nós realmente o DNA. Nós temos toda a característica, toda a peculiaridade que a igreja tem no mundo. Nós somos igual às outras todas. Claro, nós temos oportunidade de melhoria ainda para, como disse a Luciane também, para que cheguemos a alguma excelência. Temos muita coisa para fazer, temos muito caminho pela frente, temos a questão, quem sabe, um dia de termos aí, e Deus vai nos dar, uma sede que nos coloque a cara para que todo Curitiba veja com de forma mais clara a nossa existência em Curitiba. Eu acho que nós vamos ter aí um progresso muito grande. Acho que já estamos crescendo, já crescemos, já somos um projeto vencedor e tenho certeza que nós temos muitas coisas boas pela frente. Olha, vocês que puderem, nas próximas conferências, nas próximas reuniões, temos aí a Conferência C3 Brasil e Santos também, já esse ano, quem sabe possa a gente reunir um grupo bom, vale a pena, a gente consegue confirmar tudo aquilo que nós já estamos sentindo dentro dessa igreja. Obrigado. Só fazer mais uma agradecimento. Pessoal, eu também acho importantíssimo deixar o nosso agradecimento e honrar a vida do Ronald, da Cris, da diretoria e cada um de vocês, porque teve um esforço para que nós estivéssemos lá. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigadão, Newton. Newton. Ele odeia isso. Ele odeia, Ronald, eu só não vou ficar fazendo high five, todo mundo high five. Para que isso, Ronald? Para que isso? Toda vez a gente vai fazer high five, né? Aliás, pessoal, quando vocês chegarem na igreja e virem o Newton, abracem ele, assim, high five, Newton, aí! Isso é bullying. Isto é bullying, né? Mas ele já é grandão, né? A vida começa aos 40, né, Newton? Ele está com 40 de braço já, então ele está preparado para o bullying. Muito bem, gente. Marquinhos, que horas são, de novo? 7h21. Marca para mim em 30 minutos, me avise, por gentileza. Nós queremos tomar uma ceia gostosa e com calma. Muito bem, gente. Então, algumas pessoas fizeram esse esforço e eu gostaria de incentivar você a fazer o seguinte: economize $100 se você puder, né? Agendar para o próximo ano, nessa época, nós teremos novamente a C3 Américas.
E, gente, vale muito a pena ir para uma conferência dessas. Então, junte com esse planejamento as tuas férias, porque provavelmente em San Diego, novamente, essa cidade é uma delícia. Ela é fantástica, é linda essa cidade. Então, já organiza tuas férias em volta de uma conferência como essa. E, enfim, creia em Deus, de que você consegue fazer isso. Gente, é nessa hora que a gente começa a praticar a fé. Porque se a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, você precisa conversar com Deus sobre Deus, está escrito isso. Como é que eu posso aplicar esta expressão na minha vida? E eu quero ir para essa conferência. Se você realmente quer que isso aconteça, você mistura a fé nesta possibilidade e você começa a agir em cima disso. Então, eu gostaria de desafiar você, ou incentivar você a fazer esse esforço, fazer uma economia mensal, programada, para ano que vem a gente ir para lá com um número grande de pessoas. E eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Alguém dos 7 aqui se arrependeu? Duvido, né? Não vai se arrepender. Então, está aqui o meu convite para o ano que vem a gente ir para lá. E nem que a gente feche a igreja aqui. Foi todo mundo? Foi. Fecha a porta da igreja, deixa o Tobias aqui, sei lá. Né? Tobias monta as cadeiras, depois desmonta as cadeiras. Daí dá uma microfonada, né? Tobias, deixa eu arrumar lá rápido assim, né? Enfim, de tão bacana, tão interessante que é participar de uma conferência como essa. Tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de falar com você então sobre batalha espiritual. Nosso dia a dia tem essa realidade. O teu dia a dia está envolvido nesse assunto. Você não deve... Como é que é teu nome? Vitor. Cara, deixa eu te cumprimentar. Esse cara eu conheço faz tempo. Daí, Guri? Beleza? Como é que tá? Maravilha? Joia, é bom te ver aqui. Desculpe, vocês não vão saber por que né? Isso é assunto meu e dele, né? Isso é da Viva Vida, né, Vitor? Desde a época da Viva Vida, assim. Quando a gente tinha uns 20 e poucos, né? Meu Deus do céu, fiz 50 já. Enfim, estamos aí. Batalha espiritual acontece com você todo dia. Às vezes é mais intenso, não é verdade? Tem dias que você está assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ou você vai treinar, por exemplo, vai treinar na academia, parece que está com 3 bichos preguiça em cima das costas. É difícil, o dia está difícil. Tem dias que emocionalmente está difícil. Tem dias que você não tem vontade de trabalhar. Tem dias que você está com muita vontade de trabalhar. Enfim, existe uma montanha russa, às vezes, em cima da gente. Ou às vezes a gente está numa montanha russa. E é mais ou menos assim que a gente se sente de vez em quando. Então é bacana a gente saber que isto é real. Você não é louco, isso faz parte da nossa vida. Faz parte de quem nós somos. E Deus, Ele fala a respeito disso. E é bacana porque Ele fala de uma maneira que Ele não fica assim, puxa, será que eu vou assustar eles? Não, Deus fala as coisas para a gente saber como a gente deve viver a vida. Da melhor maneira possível. Então, eu gostaria que você, se você está com o seu papelzinho na mão, acho que vale a pena você escrever as respostinhas que a gente vai colocando para fixar o conteúdo, para fixar a informação. E eu gostaria que você pensasse sobre batalha espiritual e que isso realmente existe, isso realmente faz parte do nosso dia a dia e tanto faz parte que foi escrito a respeito disso. E as pessoas que estiveram com Jesus fisicamente, sentaram com Ele, conversaram com Ele, Ele explicou muitas coisas e através da própria vida de Jesus, Ele exemplificou como é que se vivia no seu dia a dia, como é que se deve viver no seu dia a dia. E Ele deixou um ensinamento, e Ele escreveu, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu há muito tempo atrás, algumas revelações, algumas verdades, para que até os dias de hoje, nós tivéssemos alguma orientação. De geração em geração, nós precisamos manter certas verdades conosco. E diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Não adianta você se fortalecer só em você. O apóstolo Paulo fala, você precisa se fortalecer nele. Você precisa saber que Deus é real.
E você deve se aproximar dele. E você botar a tua confiança nele. Você se agigantar nele. Não faça isso sozinho. Não lute sozinho. Deus está à sua disposição. Ele não é teu servo, mas Ele está à sua disposição para que você seja, de fato, uma pessoa que vence a vida e vence na vida. Continuando. E no seu forte poder, Deus não é fraco. O poder dele é forte. Vistam toda, aí vem sua parte. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E gente, ali está escrito diabo em maiúsculo. Ele não merece nem o D maiúsculo, gente. Eu quando vou escrever alguma coisa, eu escrevo letra minúscula. Cara, você não merece nem a gramática no seu nome. Eu acho que eu não gosto muito dele, né? Deu para perceber, né? A gente nem deve. Pois a nossa luta não é contra pessoas. E às vezes a gente está no trânsito e a gente quer matar aquela pessoa que fez tal coisa, né? Nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Tem dias que são dias bons, tem dias que são tranquilos, não tem? Mas tem dias que são mais difíceis. Tem dias complicados. E você não pode vestir a sua armadura, toda essa armadura, de uma maneira randômica. Ah, hoje sim, hoje não. Você nunca sabe como o seu dia vai se desenrolar. E o apóstolo Paulo, que viveu muitas lutas, ele diz, olha, não escolha os dias. Faça todos os dias essa rotina de vestir toda a armadura. E a gente já vai falar sobre o que é essa armadura. Lógico que ele está falando na época dos romanos, e ele faz uma analogia da armadura que os romanos utilizavam na guerra. E ele aplica isso para a sua vida espiritual. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, eu quero desenvolver esse raciocínio. E você que nos visita hoje, me perdoe por falar de um assunto tão assim, vai falar do diabo, que coisa mais... Mas, como vocês têm me pedido informações, eu escolhi o mês de julho para falar sobre isso. Então, não fiquem assustados, a gente faz isso assim uma vez por ano. Eu não gosto de falar do nosso inimigo, eu gosto de falar de Deus. Mas, eu quero trazer isso à nossa consciência. Às vezes umas pessoas falam para mim, Ronald, o diabo ele é meio ruim, né? Eu falei, não, ele é inteiro ruim. Né? Mas eu não gosto nem de falar, nem de pedir as coisas para Deus em voz alta, senão Ele escuta. Né? Então, gente, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? E Deus, Ele não pensou o mundo em existência. Ele pegou e falou. Nós temos que falar. Nós temos que nos expressar. A gente tem que ser aquelas pessoas que têm convicção naquilo que está fazendo. Seja uma pessoa que tem confiança. Não seja tímido. Não fique só pensando, eu queria tanto ganhar. Fale. Expresse o que você quer. Garçom, eu vou pensar o que eu quero que você... Não veio ainda a comida? O garçom está ali só esperando. Fala, fale, se expresse, seja uma pessoa que tem confiança em Deus. Não seja arrogante. Vamos lá, vamos adiante. Muito bem, regiões celestiais. Existe esse ambiente, existe esse mundo, ok? Existem nações. Você pode perceber que algumas nações são mais opressas do que outras, não é verdade? Tem alguns lugares que a coisa é um pouquinho mais solta. Outros lugares você fica morrendo de medo. Tinha uma época, por exemplo, você morria de medo que a tua bagagem sumisse no aeroporto de Guarulhos. Hoje você tem menos medo. Você continua tendo medo, mas muito menos.
algumas coisas começam a ser quebradas sobre algumas nações e certas coisas começam a funcionar melhor. Por quê? Porque algumas características de Deus começam a ser aplicadas naquela nação. Quando você tem uma região celestial sobre uma nação, e essa nação não tem Deus, não tem os valores divinos, é muito mais complexo, é muito mais difícil essa nação funcionar bem, e você caminhar com segurança lá. Então, Efésios 5:11 diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Como é importante, nós como povo de Deus, a gente não simplesmente ficar passivo diante de corrupção. Nós temos que expor essas coisas à luz, tem que estar sendo revelado. O apóstolo Paulo nos orienta a não sermos tímidos. A gente tem que denunciar as coisas que estão acontecendo. Isso aqui está errado, isso aqui não pode permanecer assim. Uma nação tímida que fica engolindo o crime, fica engolindo a corrupção, fica engolindo as coisas erradas, vai fazer com que seja perpetuado sobre ela um principado de trevas. E eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas existem nas regiões celestiais, sobre as nações, sobre cada povo, cada nação, entidades que querem dominar e querem fazer com que aquela nação seja cada vez mais corrupta, cada vez mais desorganizada, cada vez mais sem clareza de como que as coisas funcionam. Então, isto acontece e nós, como filhos de Deus, filhos da luz, precisamos denunciar, expor as coisas que estão erradas. Nós não devemos ficar engolindo coisa, não. E o povo brasileiro, ele é muito passivo, não é verdade? E é uma mistura de passividade com um pouquinho de preguiça. E nós não podemos ser assim. Deus não é preguiçoso, Deus não é passivo. E essa característica que nós temos sobre a nação é uma característica que não vem de Deus. Pode perceber, qualquer lugar que está cheio de lixo, cheio de sujeira, falta de saneamento básico, com certeza Deus não está ali, está faltando os atributos e as características divinas sobre aquela região, sobre aquele pedaço. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o fato de a gente falar sobre um assunto como esse, e esse cara aí com letra minúscula, ele é real. Essa pessoa existe. E na verdade, se você quer saber um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, você pode ir para Ezequiel, você pode ir para Isaías. Ezequiel 28 fala a respeito da queda dele, e foi basicamente assim, houve uma rebelião, ok? De maneira bem resumida, houve uma rebelião, e a Bíblia cita 3 nomes de anjos, e um deles é Gabriel, o outro é Miguel, e outro Lúcifer. 3 anjos. Lúcifer se rebelou, e ele movimentou 1/3 dos anjos contra Deus, e ele foi expulso da presença de Deus e foi lançado sobre a terra. E é nessa região que ele está. Ele não tem mais a presença dele lá em cima com Deus, ele está aqui sobre a terra, tentando fazer as coisas dele acontecer. Mas ele é um anjo caído, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui. Então, o diabo, ele é real. Você não é louco por acreditar nisso, mas é uma realidade que a Bíblia nos traz, para que a gente tenha conhecimento disso, para a gente não ser inocente e achar que as coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós não temos como interferir, e existem algumas maneiras de a gente fazer isso acontecer. Diz ali em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, o seguinte: houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora dele, que é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados sobre a terra. Então foi isso que aconteceu.
Ok? Então isso está relatado para a gente ter conhecimento dessa realidade. Ok. Nós temos aqui, então, espalhado pela Bíblia, algumas expressões que definem quem esse cara é. Tá? Vamos lá. João 12:31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus está falando a respeito do diabo. Ele diz: eu cheguei e agora acabou a fase em que o diabo reinava de uma maneira absoluta aqui. Eu cheguei e agora chegou a hora deste príncipe deste mundo ser julgado. Então, apenas referências para que vocês saibam que isto é real, isso existe, ok? E se Jesus fala sobre um assunto, eu acho que vale a pena a gente escutar quem venceu a morte, né? Acho que vale a pena a gente escutar essas pessoas que fizeram com que uma cova ficasse vazia. Mais uma expressão: o Deus minúsculo, o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4 diz assim, minúsculo: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Às vezes a gente vai falar sobre Jesus para alguém, e a pessoa assim, isso aí é bobagem. Existe uma cegueira, existe um véu espiritual sobre a pessoa que ela não consegue entender. Por isso nós devemos, antes de falar com as pessoas a respeito de Jesus, colocar essa pessoa em oração e falar assim: Deus, me ajude nesse momento, me ajude a conversar com essa pessoa, e não apenas falar com Deus, porque lembra, a nossa luta não é contra a pessoa, não é contra o sistema, mas é contra principados. E você precisa chegar desse jeito. Aí você, entre aspas, deixa Deus um pouco de lado e você se vira e diz: diabo, em nome de Jesus eu te repreendo. Você vai largar essa pessoa, você vai tirar o véu de cegueira, o véu de falta de entendimento, e eu vou falar de Jesus para ela. Porque a gente discerne as coisas espiritualmente. Então eu não estou inventando, ok, gente? Eu estou citando as coisas que estão escritas. E o reino de Deus funciona de acordo não com o meu pensamento, nem com o teu pensamento. Funciona de acordo com aquilo que está escrito. Mais um pouquinho. Ops, eu sabia que ia acontecer isso. Me ajude, vai? O príncipe deste mundo, o Deus desse século, já falei. O príncipe da... Você está mexendo lá atrás? Peraí. Não mexe. O príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então existe algo acontecendo no mundo espiritual. E existe uma atitude, existe um espírito que age sobre aquelas pessoas que ainda não disseram assim: quer saber de uma coisa, Deus? Eu vou crer em Jesus, eu vou deixar Jesus entrar na minha vida, eu vou deixar Ele governar a minha vida. Então existe toda uma luta, toda uma realidade espiritual que influencia a vida das pessoas. E uma época, cada um de nós passou por isso, até que finalmente a gente entendeu, finalmente a gente se rendeu para Deus, finalmente a gente se rendeu para aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então essa realidade espiritual continua existindo, e o apóstolo Paulo, Jesus, eles falam muito a respeito disso. O mundo jaz no maligno. Quem vai discutir uma expressão dessas? Quem de vocês acha que o mundo está fantástico? Está perfeito, está maravilhoso? Ninguém vai conseguir dizer. Existem coisas fantásticas, existem coisas maravilhosas, existem coisas incríveis que a gente está fazendo, coisas bonitas, coisas boas.
mas dá para perceber tranquilamente que existe um caos, existe uma dificuldade enorme no mundo inteiro. E diz ali, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando você vê bilhões chegando na mão dos governantes, e apenas uma parte disso chega no povo que precisa, com certeza, toda essa estrutura de governo não está inspirada no modelo de Deus, com toda certeza. Existe toda uma manipulação para que o povo não seja abençoado, a fome permaneça. Como eu disse o Felipe Vilela um tempo atrás, nós temos condições hoje de produzir alimento para 12 bilhões de pessoas. E mesmo assim, pessoas morrem de fome a cada minuto no mundo. Que paradoxal, que coisa mais desproporcional, ter abundância e pessoas morrerem de fome. Com certeza, existe uma influência espiritual maligna sobre os governantes, sobre as nações, para que pessoas morram de fome. Então, de fato, o mundo jaz no maligno. Então, o diabo está em guerra contra nós. Essa é uma outra realidade que você precisa se lembrar, para que você possa acordar a cada dia consciente de que você não está no país das maravilhas. O seu dia precisa ser vivido de uma maneira consciente. Não viva o seu dia a dia de uma maneira superficial. Mais algumas passagens para a gente confirmar essa realidade. Pedro diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Informações para que vocês tenham consciência do que realmente acontece ao redor do mundo. Próxima passagem. O diabo, eu pulei um versículo, né? O diabo tem poder, é verdade. Ele tem certa força, ele tem certa capacidade. Não se meta a besta de enfrentar um inimigo como esse de uma maneira tola, de uma maneira inconsciente, despreparado. Existe uma maneira da gente se levantar contra um adversário. Certo? Efésios 4 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É mais ou menos assim. Você fecha o tempo em casa, fecha o tempo com alguém, e a palavra de Deus nos orienta a acertar essas coisas antes de dormir. Não vá para a cama, não durma brigado com alguém. Faça as pazes, acerte os ponteiros ali. E o mais interessante no final desse versículo é que Paulo orienta o seguinte: se você pecar na tua ira, você acabou de dar, sabe quando você vai pular a janela, e se você tem um degrauzinho para pisar, ou você tem um lugarzinho para apoiar a mão, fica mais fácil, né? Você entrar. Ou não? Ufa, vocês estão aqui ainda. Então fica mais fácil. Eu tenho um apoio. Quando a gente fica bravo e a gente pega e xinga, pega e grita, e pega e faz, peca. Você abre uma rachadurinha na tua vida, onde o diabo vai lá e mete a mão, ou você vai tentar fechar a porta e ele já está com o pé na porta. Fecha uma porta com alguém com o pé na porta. Não fecha. Você precisa aprender a não pecar. Não significa não ficar bravo, mas a gente precisa aprender a não pecar na ira, porque o diabo ele aproveita todas as oportunidades para fazer o caos na nossa vida. Então sempre acerte os ponteiros.
no mesmo dia. Não durma, brigou com a esposa, não durma em outro quarto. Mas você não sabe o que ela fez comigo. Não durma no outro quarto. Durma ali, de bundinha com bundinha. Né? Dorme de bundinha, um para o outro. Mas não saia de casa. Marido, não saia de casa. Você acabou de não apenas dar um degrauzinho, você acabou de dar uma, sei lá, você abriu a vida inteira para o capeta entrar e fazer o caos em você. Vai marcar teus filhos, vai marcar teus amigos, vai gerar um estresse em mais gente do que você imagina. Então, não vamos dar espaço para o capeta, para o chifrudo, para o picoroto. Tem mais algum apelido aí para vocês? Coisa ruim? Cara o quê? Caramunhão? Esse eu não conheço. Nem me apresenta esse cara aí. Esse parece meu, né? Então o diabo tem poder. Não seja ingênuo de achar que ele não tem. E o diabo, ele está sujeito ao nosso Deus. Isso é uma boa notícia. Mesmo que ele queira fazer alguma coisa contra você, ele ainda assim precisa da permissão de Deus. E é importante que você entenda essa palavra, permissão. Vamos falar aqui, por exemplo, câncer. Gente, Deus não dá o câncer para as pessoas. Primeiro, porque Ele não tem câncer para dar. Segundo, porque nós simplesmente somos uma raça caída e o nosso corpo já não vive eternamente. Nós morremos. No começo, vivia-se 500, 800, 1000 anos. E não era porque o calendário era diferente, não. É porque realmente se vivia mais. E com o pecado entrando na raça humana, a raça humana morre. Mas para que um câncer venha na sua vida, Deus tem que saber. Deus não fica assim, meu Deus, você está com câncer. Eu não sabia. Deus sabe. E existe a permissão. Aliás, de alguma maneira a gente tem que morrer, né? De alguma forma Deus vai permitir que a gente saia daqui para se encontrar com Ele. Mas Deus não manda isso. Deus não manda um caminhão te atropelar. Mas se você se ajoelha no meio da rua para falar com Deus e vier um caminhão, Ele, vai atropelar. Fazer o quê? Deus permitiu. Entende a analogia? Então Deus não está lá mandando, vou mandar uma gripe lá. Edna, você vai pegar uma gripe. Não é? Deus não faz assim. Mas Ele tem consciência, Ele permite que certas coisas aconteçam. Ok, gente? É muito importante a gente entender como que Deus trabalha com a justiça e o amor dEle. Ok? Então, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Eu estou só lançando a parte ruim primeiro, tá? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é importante a gente parar para pensar de que eu não consigo usar uma espada para derrotar um espírito. Eu não consigo usar uma espada para bloquear uma palavra ruim. Tem gente que fica preocupado com o olho gordo, fica preocupado com macumba, fica preocupado com várias coisas. E é importante a gente saber como que nós lutamos contra as coisas que o inimigo faz contra a gente. Uma das coisas que a gente faz é usar a nossa palavra, a nossa boca e utilizar a palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês como que isso pode acontecer. Como que nós devemos fazer isso no nosso dia a dia. A primeira coisa que você precisa aprender a utilizar é o nome de Jesus. O nome de Jesus é impressionante. Quantas e quantas vezes alguma pessoa, não se assustem, alguma pessoa está possessa por um espírito maligno e ela está lá fazendo toda aquela confusão e você chega em nome de Jesus,
né? Existe autoridade no nome de Jesus. Então você precisa saber sempre utilizar o nome de Jesus para você se proteger desse mundo tenebroso, das regiões celestiais que existe essa batalha espiritual contra você. Não pense que você tem corpo fechado. Não pense que você está isento. Você é uma pessoa que precisa saber batalhar e saber lutar da maneira certa. E a primeira arma que você precisa saber utilizar é o nome de Jesus. Não chegue contra o inimigo dizendo assim: safadão, sai daí, moleque. Não, você tem que chegar nele em nome de Jesus. Chegue em nome de Jesus. O cenário já muda, o adversário já, opa, esse cara ele vai dar uns passos para trás já. O nome de Jesus. Lembra do desenho do Rei Leão? O nome do Rei Leão, como é que era? Mufasa. E as hienas, quando eles escutavam Mufasa, as hienas representavam o mal, né? Você falava Mufasa, as hienas, me dá até um arrepio escutando esse nome. É mais ou menos isso que acontece. Você chega em nome de Jesus, o inimigo vai dar um passo atrás, ele vai se encolher, ele vai se encolher. Olha ali, ó, como diz essa passagem aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O inimigo tem um nome? Tem, mas está abaixo do nome de Jesus. Vamos aplaudir esse nome. Vamos aplaudir Jesus. Vamos lá. O nome de Jesus está acima de todo nome. E você pode usar esse nome sempre. Ele merece. Ele está acessível. O nome de Jesus está à sua disposição. Porque todo aquele que invocar qualquer pessoa, gente, você pode ser, entre aspas, né, a pior pessoa do mundo. Se naquela hora você fala assim: Jesus, me ajude. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra do bandido na cruz? O que ele fez? Jesus, tenha misericórdia de mim. O que ele ganhou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. Invoque o nome. Já não acabou ainda, Josias, fica aí mais um pouco. Estou acabando, tá? Calma, já entendi. Estou acabando já. O Josias sempre faz isso comigo. Outra arma que você deve usar, a palavra de Deus, Josias, tá? Use a palavra de Deus para enfrentar o inimigo. Você não pode chegar só em nome de Jesus, eu te mando para os cafundó de Judas, né? O capeta vai olhar assim, coitado, fez a primeira parte bem, mas a segunda não tem nem endereço, não sei nem para onde ir, então não vou, né? Você tem que usar a palavra de Deus. Jesus, que é Jesus, utilizou a palavra de Deus. Então eu preciso ler o quê? A Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Porque quando o inimigo disser para você: vá lá e faz tal coisa, se aquilo lá for contra a palavra de Deus, você diz: em nome de Jesus eu te repreendo, porque somente a Deus, por exemplo, darás culto. Primeiro e maior mandamento qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, se Ele disser para você fazer algo diferente disso, você diz: isso não. Foi assim que Jesus agiu. Só que é interessante o seguinte, gente. Diz ali nessa história que Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e ele repreendeu Satanás em várias situações, usando a palavra de Deus, e diz, olha que interessante, a batalha é constante, tá? Porque diz ali assim: e Satanás o deixou até o momento oportuno. Ele volta para
testar de novo, para tentar te pegar de novo. Então nós temos que, todo dia, estar conscientes de que nós estamos numa batalha. Não viva a tua vida de uma maneira assim... Vou no shopping, vou comprar Versace, vou comprar Louis Vuitton, eu não gostei dessa bolsa, vou comprar outra, né? Não viva a sua vida de uma maneira assim, despretensiosa, superficial. Esteja consciente. Esteja consciente. Você vence esse inimigo usando o nome de Jesus e usando a palavra de Deus. Que mais? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você está com alguma intenção de fazer alguma coisa? A palavra de Deus, quando você começa a ler, ela começa a te denunciar. Ou ela começa a te confirmar, é por aqui mesmo. Ou ela põe um nó dentro de você e diz assim... Aí você volta, Aí você, A palavra de Deus nos ajuda a discernir o caminho certo. Por último, mais uma passagem. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa única arma de ataque é a palavra de Deus. O resto é arma de proteção. Mas para você fazer o inimigo correr, para ele ir embora, deixar você em paz, a gente usa a palavra de Deus. Ok? Por último, terceiro ponto. Lembre-se do poder da cruz. A cruz possui uma vitória tão grande, tão gigantesca, e o inimigo, já conhece a expressão, fugiu que nem o diabo foge da cruz. Não é usar aquela cruz, né, arreda, aí botar na cabeça do que... Né? Não é o filme do exorcista e tal, né? Não é para fazer isso, né? O poder da cruz, a não ser que você jogue assim na pessoa, né? Daí vai machucar. Mas o que Jesus fez na cruz por nós, a vitória que Ele conquistou para você e para mim, e a autoridade que Ele nos deu, é gigantesca. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, e do Hades. Jesus, quando morreu, Ele não ficou lá assim... Um dia, 2 dias, 3 dias, levanta, lá vou eu, né? Ficou escondido lá. Primeira coisa que ele fez, no primeiro dia que ele morre, ele já desce lá para o inferno assim, como é que é o caramunhão? Ô caramunhão? Ô chifrudo? Ô coisa ruim, ô picoroto? Beuzebu? Dá a chave aqui. Eu não tenho a chave. Mentiroso. Te conheço. Dá a chave aqui. Chave do quê? Da tua casa. Da chave da morte. Daqui. Você não morre sem Jesus ter dito, ok. Ele tem a chave. E em você morrendo, Ele tem a chave, vai lá e abre, e Ele te ressuscita. Gente, não tem como você sair perdendo nessa. Com Jesus, com a palavra dEle, com aquilo que foi feito na cruz. Ainda que a gente morra ali com 100, 120 anos, 80 anos, nós viveremos para sempre. Gente, todos nós viveremos para sempre. Todo ser humano nasceu de uma partícula infinitésima de Deus. Sendo você uma pessoa que vai viver com Jesus eternamente, ou com o capeta eternamente.
porque você não vai morrer. O corpo se desfaz, mas você não morre. Pare na frente do espelho, se olhe até ficar constrangido de você mesmo. Ai, para, não me olhe assim. Você vai perceber que existe uma eternidade dentro de você. Existe uma eternidade dentro de você. E eu quero que você pense sobre o poder da cruz. Eu vou direto para essa aqui. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Existe uma batalha, gente. Mas nós podemos derrotar o inimigo. Nós podemos fazer com que o Brasil seja um país melhor. Nós podemos fazer com que a minha família seja uma família melhor. E a gente não faz isso de uma maneira tímida. A gente entra em ação. A gente vocaliza. A gente fala o que precisa ser falado. Eu não posso ficar apenas pensando e torcendo para que a minha família dê certo. Eu preciso ir na porta do quarto da minha família, em cada quarto, e profetizar. Em nome de Jesus eu declaro sobre meu filho, sobre minha filha, sobre a minha esposa. Chega na minha empresa, eu profetizo sobre a minha empresa. Use a sua boca. Seja como Deus. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Fale. Profetize um futuro. Profetize vida. Profetize um futuro melhor. Declare a salvação. Jesus prometeu: creia em mim e vai ser salvo tu e a tua casa. Declare salvação sobre a tua família. Seja assim, seja ousado, seja corajoso. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Sozinhos? Não. Por meio daquele que nos amou. É através de Jesus, gente. É através de Jesus. Nós somos pequenos demais para lutar contra um inimigo tão forte. E eu quero incentivar você, Anne, eu quero incentivar você a ser aquela guerreira que Deus já te chamou para ser. E eu vejo você, Anne, sapateando na tua casa. Desculpa, é coisa para louco, mas eu vejo você sapateando na tua casa e pondo o pé assim: em nome de Jesus, Satanás, saia da minha casa. Em nome de Jesus, saia de perto do meu marido, saia de perto dos meus negócios, saia de perto dos meus filhos. E você entra em ação. E assim como a Anne tem um chamado para ser uma guerreira intercessora, não só pela família dela, mas por essa igreja, por exemplo, assim você e eu precisamos entrar em ação e enfrentar o inimigo. E fazer esse cara sair de perto da nossa vida. E vai dar arrepio, às vezes vai. Eu às vezes saio pela minha casa de madrugada e me dá arrepio. Porque eu sei que o bichão está lá. Mas eu sei quem está em mim. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E você precisa enfrentar essa realidade, enfrentar esse arrepio. Lembra quando você era adolescente, você pegava a faca, você escutava um barulho? Agora você já é grande, você escuta um barulho espiritual e você sabe que tem algo acontecendo. Você tem que levantar da sua cama e você sai da sua inércia e você vai lá e enfrenta em nome de Jesus. Satanás, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai da minha saúde, sai daqui em nome de Jesus. Eu te repreendo. Gente, você tem que ser violento. Você precisa ser agressivo. Você precisa mostrar que você veio para brigar. Que você veio para proteger o que Deus te deu. Não seja tímido. Está difícil a coisa? Suba numa caixa e sapateie. Seja que nem aquelas velhinhas de coquezinho na cabeça daquelas igrejas da Assembleia de Deus, assim, meu Deus, acho que o capeta morre de medo com essas mulherzinhas de coquezinho na cabeça, de saia comprida, assim, pelo na perna. Já viu? Já viu essas mulherzinhas assim? Essa mulherada assim de saia, pelo na perna, não importa. Elas sobem, gente, e elas dão cada sapateada. A gente pode achar isso ridículo. A gente pode até desprezar a pobreza que algumas famílias vivem.
Mas eu tenho certeza que essas pessoas estão com o nome escrito no livro da vida. E o que nós vamos encontrar depois, gente, não se compara com essa vida pequena que nós estamos vivendo. Não importa o carro que você tem, não importa a empresa que você tem, o que importa é que você vai viver bilhões e bilhões de anos. Bilhões de anos. Vivendo a consequência da sua coragem, da sua ousadia aqui na terra. Você precisa ser uma pessoa violenta contra esse inimigo. Nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra de Deus, e nós temos o poder da cruz para pisar na cabeça desse cara. E esse cara não merece nem a letra D maiúsculo. Esse cara merece uma letra com D minúsculo. Eu até diria para a gente chamar ele de quiabo. Sabe? Quiabo, em nome de Jesus eu vou contra você. Não é? Nós somos mais que vencedores. Vem cá, Marco. Vem cá, Eliane. Marquinho, eu falei para você avisar meia hora, senão me avisou. Ou eu não vi. 46 minutos, gente. Eu repreendo o capeta da enrolação, né?